Bom, meu nome é Tatiana Cota, sou professora de Direito Ambiental e Direito Urbanístico nos cursos de graduação da Federal Rural do Rio de Janeiro e também no programa de pós-graduação Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas da UFRJ, onde eu leciono Desenvolvimento Territorial Sustentável. O PPGDT é um programa razoavelmente novo, teve a sua primeira turma em 2012, na área de planejamento urbano e regional, com essa área de concentração mais no desenvolvimento regional. A gente tem articulado os trabalhos que têm como pano de fundo a observação de políticas públicas nos seus rebatimentos territoriais. A Rural, ela originalmente fica no município de Seropédica, hoje em dia também no município de Nova Iguaçu e de Três Rios. Seropédica e Nova Iguaçu são territórios da Baixada Fluminense, considerado então dentro da linha da justiça ambiental uma zona de sacrifício na relação com o município do Rio de Janeiro, incorporados à região metropolitana do Rio, mas sem dúvida nenhuma periféricos nessa relação, Seropédica mais ainda do que Nova Iguaçu. Então a gente tem procurado realizar pesquisas e também extensão dentro desse território, com uma equipe multidisciplinar, eu sou do direito, existem professores de economia, professores da sociologia, da biologia, temos uma, geografia, historiadora, bem diversa, portanto, arquitetura. Enfim, então cada um vai tendo esse recorte territorial como uma forma de observar diversas políticas públicas, particularmente eu tenho trabalhado com uma professora da arquitetura, do urbanismo, e a gente tem feito uma pesquisa no que a gente chama da Borda Oeste Metropolitana, composta por 4 municípios dessa região mais periférica, Seropédica, Queimados, Japeri, Nova Iguaçu, observando ela mais especificamente as questões da própria morfologia, essa Borda Oeste Metropolitana, ela vem sofrendo os impactos do processo de globalização no território do Rio de Janeiro, e aí o município do Rio de Janeiro vem jogando para fora tudo que é indesejado, aterros sanitários, presídios. Então essa Borda Oeste vem recebendo esses empreendimentos, então ela vem fazendo uma análise mais no sentido dessa mudança morfológica, como é que isso vem afetando a paisagem, paisagem como organismo vivo, claro. E eu tenho trabalhado a partir de uma demanda bem institucional, que a gente coordena o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular, Marli Coragem, e a gente tem trabalhado os conflitos fundiários que surgem nessas regiões em função do próprio uso da terra, da especulação do uso da terra com relação à formação de empreendimentos logísticos, condomínios, de logística, Minha Casa Minha Vida, milícia, Então você tem toda uma composição heterogênea nesses territórios de disputa pela terra com os agricultores que estão ali tentando resistir. Então semana passada nós tivemos num assentamento em Nova Iguaçu uma pressão de uma empresa de extração de areia, que no Rio de Janeiro, nesses territórios especialmente, já estão controlados pelas milícias, tentando tomar um lote de um assentamento rural numa tentativa de extrair areia desse lote, que é uma realidade também em Japeri. A gente vem tentando articular defesas para essas pessoas, em que não haja um embate direto nem com a milícia, nem eventualmente com o poder público, que às vezes já está cooptado, Enfim, é uma rede de milícias, Enfim, então a gente vem tentando compreender esses conflitos, no sentido fundiário mesmo do termo, como é que a gente lida com isso, garantindo aqui agora a permanência dessas pessoas, tanto no sentido da moradia quanto no sentido da produtividade, e também num sentido mais da pesquisa, eu estava pensando, a gente não faz pesquisação, a gente faz ação-pesquisa, pensando como que os planos diretores que facilitaram esse processo, os planos diretores são de 2005, 2008 e estão num processo agora de revisão em que há uma tentativa de fortalecimento desses processos de
invisibilização do rural, invisibilização da produção agrícola, né, especialmente da agricultura familiar, em detrimento, né, dessas pessoas, em função dos complexos industriais, né? São municípios da Borda Oeste, por exemplo, margeando a Via Dutra, né, que liga São Paulo a Rio, com arco metropolitano. Então tem toda uma camada, trens, né, de carga, tem uma infraestrutura de transporte que permite esse transbordamento desses distritos industriais para essas localidades, reforçando então o papel da Baixada Fluminense como um território de sacrifício, né, para onde vão as mazelas ambientais, para onde vão os empreendimentos que não se desejam, e isso tudo normatizado, planificado através de planos diretores, enfim, e aí há toda uma construção ou um debate nesse sentido. Então isso é o que eu especificamente venho trabalhando junto com a professora Denise, né, do PPGDT. Existem outras pesquisas no programa também, com relação, por exemplo, à questão dos resíduos sólidos, aos catadores, também bem forte nesse sentido, políticas de resíduo no estado do Rio, até porque Seropédica tem, né, o aterro sanitário que recebe todo o lixo do Rio, então a gente tem também uma pesquisa forte com essa questão dos catadores e da disposição dos resíduos, também assessorando o próprio município na elaboração de multas e de controle dessa disposição final ambientalmente adequada. Temos uma rede forte no Rio de Janeiro com a questão da agroecologia, né? A Associação de Agroecologia da região metropolitana é coordenada por uma das nossas professoras também, então tem toda uma discussão sobre as agriculturas, a agricultura urbana, a agricultura familiar urbana também, toda essa discussão de sobrevivência do direito à alimentação e do direito de produção agroecológico, que a gente também vem até sendo uma referência, não só o nosso programa, como a Rural e a Embrapa Agrobiologia, que é do outro lado da BR, atuando muito juntas, né, na tentativa de transformar e, sem dúvida nenhuma, conseguindo fazer. Por exemplo, aprovamos agora uma lei estadual sobre política agroecológica e orgânica, então tem toda uma luta também no sentido de influenciar as políticas públicas.